brutalmente, né? Já tem gente falando que isso aqui virou um narco-estado, aquilo ali é coisa de faroeste, né? Para quem não sabe, ele tinha sido entrevistado pelo Cabrini, ele já era jurado de morte, era um cara que emergiu, pelo que tudo leva a crer, dentro do PCC, na facção, no crime, né? Conseguiu ter um patrimônio aí de 19 milhões de reais em pouquíssimo tempo, sendo corretor de imóveis, né? Atribuiu a questão da pandemia, essa explosão financeira, mas vamos tentar apurar aqui no canal do Ricardo Feltrin. Na sequência vem o Pavinato, e aí no final eu tenho a informação aqui do Frank, que fala que não foi a facção a autora desse crime. Coloca na tela aí o Ricardo Feltrin, canal do Ricardo Feltrin, jornalista, colunista importante do nosso país. Ele vai falar sobre o último crime que cometeu aí o envolvido no assassinato, e a gente vem repercutindo aqui com você. Então, vai deixando seu gostei, seu compartilhamento. Compartilhe, eu não pedi para ninguém compartilhar hoje, para a gente chegar aí com o maior número de pessoas no final e mostrar o vídeo inédito do caso Adélio Bispo. Tá? Você que está aí querendo a verdade do caso Adélio Bispo, escreva aqui no chat, valide agora. Eu quero saber a verdade do caso Adélio Bispo, mas antes vamos saber a verdade do caso do empresário assassinado aqui em Guarulhos. Fala, Léo Feltrin, Ricardo Feltrin, desculpe. Ricardo Feltrin, conta pra gente o que você ficou sabendo, Ricardo. Solta ele pra gente aí. Agradeço aos inscritos, mas quem puder, segura a inscrição aí pra gente fazer no final. Olá, queridos e queridas, meu nome é Ricardo Feltrin, esse aqui é um canal de jornalismo e entretenimento, e hoje eu vou dar uma saída das áreas que eu costumo cobrir, me deu um pouco de saudosismo de cobrir área policial, vou contar para vocês um pouco do que eu consegui apurar. Infelizmente, né, para quem não sabe, minha origem como repórter, tenho 33 anos como repórter, é justamente repórter policial, né? Eu cobria crimes lá no ABC Paulista, ali nos idos de 1991, e infelizmente a maioria das minhas fontes já se aposentou ou bateu as botas, né? Esticou os cambitos, mas ainda tenho algumas poucas fontes aí dentro da área da Polícia Civil. E eu fiquei tão chocado, né? Todo mundo está chocado com o que aconteceu aqui semana passada, né? Desse crime lá no aeroporto de Guarulhos. As pessoas continuam chamando ele de empresário, né? Mas eu vou contar para vocês agora o que eu consegui apurar nos últimos 2 dias, né? Que eu fui atrás, porque é um negócio tão chocante, né? E o que aconteceu está rodando o mundo, né? Tá em todos os países, estão rolando essas imagens aí, porque é alguma coisa absolutamente chocante. Você está num aeroporto, o maior aeroporto do Brasil, um dos maiores da América Latina, se não for maior, aí simplesmente desce um carro com um monte de cara usando uma AK-47, aqueles fuzis, mataram um inocente, né? Um motorista, feriram uma moça, né? Deram 10 tiros na pessoa, dispararam mais de 20, um negócio absurdo. Então, o que eu consegui apurar, gente, é um tanto quanto chocante. Então, vocês já sabem da história, né? Ele vinha de Maceió, esse cara, Antônio Vinícius Gritzbach. Ele não é um inocente, não era um inocente, vocês sabem da história, né? É um cara que está envolvido aí no crime, cometeu vários erros, né? O primeiro, se envolver com o crime. Vinha de Maceió, estava acompanhado de uma escolta, é sobre isso que eu quero falar, com a namorada, né? Desceu do avião, ali, vindo de Maceió, na saída ali foi massacrado, né? Morreu ali na hora, 2 tiros no rosto, outro nas costas, 3 na mão, um monte de coisa ali. Bom, que tem certeza, a polícia tem certeza que tinha um informante dentro do aeroporto, outro informante dentro do avião. Isso parece que está certo. Estão sendo investigados, obviamente, os policiais que estavam com eles. Isso todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que os policiais, inclusive parece que 2 deles tinham saído de perto, né? Na hora dele descer. Então, esses policiais, obviamente, vão ser investigados. Sabe? Esse é o momento que ele leva o primeiro tiro. Isso aqui é a entrevista que ele deu para o Cabrini, grande Cabrini, né? Também descobriram ontem, né, que ele estava carregando 1 milhão em joias, né? Tem esmeralda, turmalinas aí, rubis, pulseira de diamante, umas coisas ali, ó.
Olha o tamanho do rubi. Enfim, tudo isso a gente já sabe, tudo isso já informaram, né? Então, quais são as suspeitas da polícia? Primeiro, com relação aos policiais militares que estavam fazendo a guarda dele. Esses policiais estavam com ele há 1 ano, e aí começa o que eu falei para vocês aqui, né? O grande erro dele que ele cometeu. Bom, desde o ano passado ele já estava sendo, ele não quis ter os cuidados do Estado, né? A proteção de testemunha, porque ele estava fazendo delação contra o PCC. Agora se descobre que 10 dias atrás também tinha delatado policiais civis por extorsão. Então, a suspeita 1 da polícia foi o PCC que fez isso e acabou. Suspeita 2 agora, porque ele fez a delação, seria sido a Polícia Civil, né? Rapidamente aí. A suspeita 3, que foi a Polícia Civil, PCC junto. Mas qual é o erro que ele cometeu? Bom, primeiro já falei. Primeiro erro foi ser um criminoso, estar envolvido no crime. Segundo, se envolver com uma facção criminosa e ainda afrontá-la, que é o PCC. O erro maior que, segundo a polícia, segundo minha fonte dentro da polícia, foi ele manter os mesmos seguranças por mais de 1 ano. Não pelo julgamento dos policiais, nada. Porque os parentes agora são suspeitos desses policiais. Porque é impossível que policiais militares, que ganham tão pouco, né, que são pessoas que têm rotina, que os familiares não soubessem que eles estavam protegendo um cara desse daí. E isso facilitou o fato de serem sempre os mesmos, segundo essa investigação, essa pessoa que está a par das investigações, isso poderia facilitar com que criminosos, sejam do PCC, sejam policiais civis delatados ou qualquer pessoa que seja, se aproximasse de familiares e fizessem ou chantagens ou ameaças. Tipo assim, você vai ter que descobrir onde ele vai, de onde ele vem, etc. Então, vejam, o que mais pessoas podem estar envolvidas nisso. Então, a gente está falando, obviamente, está sendo suspeita. É horrível essa cena, gente. Um horror isso. Mais gente suspeita. Então, vejam, o grande erro, segundo essa fonte aí, esse investigador, é que o fato dele manter, porque assim, ele acabou pegando confiança. Então, tem um dos policiais que falou que foi chamado por um tenente em novembro do ano passado. Em novembro do ano passado. Então, desde novembro ele estava fazendo. Primeiro é proibido fazer bico, né? Porque o salário do policial militar hoje é uma fortuna, né? Então tem que proibir mesmo. Segunda coisa, em dezembro do ano passado, gente, eles já tentaram matar o cara, né? Vocês sabem, ele morava ali num apartamento de altíssimo padrão, no Jardim Anália Franco, e ele estava na noite de Natal, ele estava estourando rojões, né, fogos, e ele vai filmar na sacada, e de repente estoura um tiro de fuzil que explode o vidro do apartamento, porque tinham alugado um apartamento no prédio da frente, 2 andares aparentemente acima do dele, para matar o cara. Você imagina quanto tempo os caras estavam lá. Então, veja, quando o cara está jurado, né? Não vai escapar. Então, é isso. Agora, o maior erro, então, que ele poderia ter cometido, ele deveria, primeiro, ter aceitado a proteção do Estado. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, gente, ou você aceita, se você é delator, ou você aceita, ou nem aceita a sua delação, e o governo lava as mãos, se vira. Só que lá é um outro sistema, né? Você muda de Estado, eles tiram seus documentos, você muda de vida, eles apagam sua existência, seu número de previdência, você desaparece. De todos os arquivos, você desaparece do Google, some, sua existência não existe mais, o reconhecimento facial, tudo. Aqui no Brasil, não, ele não quis, ele quis pagar do bolso dele, e agora esses policiais são suspeitos, e principalmente agora o que estão fazendo é ouvir os familiares desses policiais para saber o que está acontecendo, porque uma das grandes suspeitas é que alguém da família ali ou foi chantageado ou também pode ter sido corrompido. Ninguém está excluindo a possibilidade dos policiais. Os policiais são os grandes suspeitos até agora, certo? Os que estavam fazendo
o cuidado dele, né? A segurança dele. São os principais suspeitos, estão afastados. O processo está todo em sigilo lá na DEAN, né? Na delegacia, mas vocês vejam que é um caso meio assombroso, né? Cadê as joias aqui de novo? Cadê a hora que o cara sai do carro? Tem a hora que o cara entra no carro. Olha lá. Depois atirar. Porque vejam, o que a polícia já conseguiu, por exemplo, são as imagens da entrada deles no aeroporto, né? Foi tudo tão milimétrico, porque assim, essa saída é milimétrica, porque se você para ali para trás, não pode ficar parado lá esperando, senão é uma baita multa, né? Então, eles vão vindo devagarzinho de uma forma, quer dizer, eles vieram de uma forma a dar exatamente o tempo. Isso aí foi absolutamente cronometrado, por isso que eles falam. Tinha alguém dentro do aeroporto, porque vocês sabem, né? Quando o avião pousa, vai demorar meia hora até você pegar tua mala, sair, ou demora mais, né? Então, eles tiveram tempo suficiente, eles também estão conseguindo câmeras da região ali do aeroporto, parece que já conseguiram, de onde eles estariam parados, né? Na região ali próxima do aeroporto, onde eles ficaram ali, acho que mais de uma hora esperando esse avião descer. Não podiam falhar, né? E então é isso, gente. É muito interessante a história, assim, do ponto de vista para um repórter, mas horrível do ponto de vista para o ser humano. E aí, de novo, né, um negócio desse espalhando pelo mundo as imagens, né? Mais uma vez a imagem do Brasil aí, como sempre. Lembrando, né, que eu conversei. Olha com quem que eu conversei, gente. Quando foi? Eu não lembro se foi esse ano aqui, no final do ano passado, fui jantar na casa do maestro João Carlos Martins. Quem estava lá? O José Dirceu, do PT. Eu nunca sei quem vai jantar lá, né? O maestro convida um monte de gente, jantei com um ministro, já jantei com advogado, enfim. Estava lá o José Dirceu, ficamos conversando, e ele estava falando, veja, é o cabeça do PT. Ele falando que no Brasil já existe guerra civil, que é justamente isso daí, que existem dois estados aí, o estado paralelo é o crime organizado. Interessante, né? Dá para perceber mesmo que se os caras param no aeroporto internacional da maior cidade da América Latina e vão lá, disparam e matam até inocentes, impressionante, né, gente? Esse é o nosso Brasil, Zil. Gente, Ricardo Feltrin, participação brilhante, né? Aqui no nosso canal, uma honra poder trazer esse tipo de conteúdo, né? É um jornalista centrado, balizado, analisando fatos. E agora a gente vai para o Pavinato, tá? Agradecer a gigantesca audiência que vocês estão proporcionando nesse momento aqui no canal Thiago Parigiani Brasil Inteligente. Peço para você segurar, não se inscrever agora, tá? Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui, só para vocês entenderem, ó, eu vou colocar o peão da casa própria aqui, que é as estatísticas, né? Ó. Você vai participar e você vai ver a sua inscrição aqui. Então a gente está batendo aí, ó, 66.349. Não se inscreva agora. Deixa aí, fica aí comigo, você vai gostar da live que eu tenho para trazer aqui, é top, tá? É exclusivaço, é inédito, é um vídeo do Adélio Bispo falando logo depois da facada. Ninguém tem isso, nem a Globo tem isso, o Cabrini não teve isso, tá? O Joaquim de Carvalho não tem isso, você vai ver pela primeira vez aqui. Você que quer saber a verdade do caso Adélio Bispo, você está no canal que mais tem lutado em relação a essa verdade para ela aparecer o quanto antes, tá? A gente quer saber quem foi que mandou o Adélio, quem foi que mandou o Adélio tentar matar o Jair Messias Bolsonaro. Então fica comigo até o final aqui, deixa eu parar essa tela, coloco o Pavivi para falar do caso do Gritzbach aí também, que foi assassinado no aeroporto internacional de Guarulhos, aqui, o quintal da minha casa, né? E na sequência a gente vem com o Frank, né, ex-integrante do PCC, para explicar essa história também. Segundo o Frank, parece que não foi a facção. Então vai. Primeiro o Pavinato, eu vou colocar de forma acelerada para a gente ganhar tempo e conseguir cumprir a pauta, né? Porque deu um pouquinho longo esse vídeo do Pavinato, mas vamos lá ver o que a Faroeste Brasileira, a Revista Oeste, apurou em relação ao Gritzbach e o assassinato no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Falando em condenação, é uma coisa muito engraçada que eu notei na última sexta-feira. Aconteceu uma tragédia. Tragédia não, né? Tragédia anunciada. Aconteceu uma desgraça na última sexta-feira aqui em São Paulo. E essa desgraça tem uma coincidência muito desgraçada, diga-se de passagem. Uma semana, não foi na mesma semana, foi uma semana depois
Ele falou na sexta-feira, dia 1º, para a BBC. Tá? Aqui a gente só falou porque foi na sexta. Na sexta-feira, dia 1º de novembro, o ministro Renan Filho de quem? Filho do Renan, né? Então, na sexta seguinte, né? Na sexta, dia 1º, o ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou, para uma entrevista na BBC, que narcotraficantes de países da América do Sul preferem utilizar rotas dos portos e aeroportos do Brasil porque o país tem portos e aeroportos melhores, né? Uma semana depois, na outra sexta-feira, dia 5 não, que dia que foi sexta-feira? Eu nunca li, dia 8. Dia 8, 7 dias depois, dia 8, o PCC, o primeiro comando da capital, executou o empresário Vinícius Gritzbach na área de desembarque do Aeroporto Internacional de Guarulhos, que é considerado um dos aeroportos mais seguros da América Latina, e é certamente o aeroporto mais seguro do Brasil. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar a execução em plena luz do dia. Segundo o órgão, a forma como o crime ocorreu, com o suposto envolvimento da facção criminosa dentro do aeroporto, de responsabilidade federal, requer uma investigação conjunta com a Polícia Civil de São Paulo. Esse crime, essa execução, ela aconteceu na sexta-feira, na última sexta-feira, dia 8, por volta das 17 horas, pouco antes das 17 horas, à luz do dia, o aeroporto cheio. Um motorista de aplicativo chegou a morrer em razão disso. E onde ele estava 24 horas antes? Nessa calçada aí. Pois é, aí, né? Veja bem, poderia ser qualquer outra pessoa. E o mais engraçado, eu conversei com policiais lá do Terminal 2 de Guarulhos, e esses policiais, eles ficaram tão estarrecidos quanto a população. Porque um desses policiais que conversou comigo, ele dizia o seguinte: não tem rota de saída do Terminal 2, a não ser ir até o Terminal 3, fazer o retorno pelo Marriott e ir embora. Fazer uma execução dessa, como a que o PCC fez, é muito ousado. Isso mostra que o PCC ele tem mais tecnologia para controlar o aeroporto do que a própria Polícia Federal. Palavras dos policiais federais do Terminal 2, com os quais eu conversei na sexta-feira. Isso acontece num timing realmente desgraçado, porque exatamente uma semana depois do ministro dos Transportes dizer que os narcotraficantes preferem os nossos portos e aeroportos, que cara nós temos para falar qualquer outra coisa? Fez muito bem o deputado Nogueira, do PL, de ter chamado o ministro até a Câmara para dar explicações, porque não é possível uma coincidência como essa, né, Tomé? Olha, Pavinato, o país está tomado pelo crime, a gente sabe disso. Enquanto as nossas leis elas não forem revistas e colocarem bandido na cadeia e mantiverem esses bandidos presos, o Brasil não vai mudar. O narcotráfico já tomou o nosso país. Isso é uma grande realidade. Não adianta a gente achar que as nossas polícias estão dando conta de combater. Por mais que elas prendam, trabalhem, que é o que elas fazem, e aliás, muito bem no nosso estado e em outros muitos estados, a gente sabe que esse criminoso é solto no dia seguinte numa audiência de custódia, e mesmo quando ele é preso, ele é condenado, preso, e ele vai ter a sua pena colocada, ele ainda é colocado em liberdade pelo regime aberto ou semiaberto. A grande maioria das pessoas que cometem crime no Brasil não vão para a cadeia. E a gente vê ações do Supremo Tribunal Federal, decisões sendo tomadas, que cada vez mais mostram para a população que não há um olhar para que bandido esteja preso, esteja na cadeia, cumpra a sua pena, pague pelo seu crime. Eles são soltos o tempo todo. Aqui em São Paulo, agora há poucas semanas atrás, nós tivemos uma apreensão no carregamento de maconha muito significativo. Toneladas. Sabe o que aconteceu? As 3 pessoas foram presas, estiveram na audiência de custódia pela manhã do dia seguinte e foram soltas. Como que faz? Que mundo que nós estamos vivendo? E aí, como combatê-los? Como que as polícias dão conta de combater aquele criminoso hoje? Ele vai preso e amanhã combate ele de novo. Ou, muitas vezes a gente vê decisões do Supremo Tribunal Federal soltando grandes traficantes de drogas. E isso a gente acaba vendo o reflexo na sociedade. A sociedade está assustada, trancada dentro de casa, vendo políticos que cometeram crimes lá atrás e que todo mundo sabe o que aconteceu, sendo soltos, tendo seus direitos políticos devolvidos. Então, que país que a gente vive? Essas decisões defendem a sociedade? Essas decisões são decisões balizadas na nossa Constituição? Ou são decisões de interpretação das nossas leis da forma que é coerente, no momento que é coerente para eles? Veja só, se as nossas leis não dão base, nós vamos fazer o quê? Mudar a lei. E temos pessoas lá que têm um pouco mais de sangue firme e de postura e de integridade para poder manter bandido na cadeia. Porque ninguém aguenta mais no Brasil. Ninguém consegue mais andar nas ruas. Está todo mundo preocupado, trancado dentro das suas casas o tempo todo. E os bandidos andando em liberdade, lavando dinheiro. Isso aqui é um crime que a gente sabe, muito grave aqui no Brasil, que é a lavagem de dinheiro. Muitas empresas que de repente começam a crescer, e você vê lá o empresário enriquecendo rápido, estão lavando dinheiro do crime organizado. E não é uma empresa não, são muitas e muitas empresas. Agora, você vai lá e combate aquilo ali. Você abre uma investigação e prende. E essa pessoa, depois de alguns meses, volta para as ruas? Que país nós estamos vivendo? Vivi, nesse caso, esse empresário que foi morto, empresário é eufemismo para dizer um lavador de dinheiro do PCC. Isso. Tá? Você precisa explicar. Quem é esse cara que morreu, esse Vinícius? Ele era um lavador de dinheiro do PCC. Ele vendia e comprava imóveis
do PCC, aí dizem que ele embolsou 100 milhões para enganar o PCC, mandou matar 2 integrantes do PCC e foi executado. É briga entre eles, né? O que surpreende, como falou o Pavinato, é isso ter acontecido à luz do dia no aeroporto de Guarulhos, né? Quanto à morte entre eles. E na semana em que o ministro falou o que falou. Porque, para e pensa, nunca antes na história desse país, como gosta de dizer o Lula, um ministro dos transportes, que é responsável pelos aeroportos, disse que o narcotráfico tem preferência pelos nossos aeroportos. E exatamente 7 dias depois ocorre uma coisa como essa. E veja, nessa ditadura, professor, nessa ditadura enrustida que nós temos, que o governo criou essa PNDD, a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, né, que eu inaugurei os processos da PNDD, me processam por eu ter feito um questionamento. Por que é que o ministro da Justiça, então, à época, o Flávio Dino, ele não tomou medidas de combate ao tráfico que ele requereu, a BNDES, né? Da mesma maneira que ele requeriu para combater os narcotraficantes na região da Amazônia, por que ele não requereu para combater os narcotraficantes na região dos morros do Rio de Janeiro? Isso foi uma pergunta. E dessa pergunta, a PNDD, que é o governo Lula, nós temos lá um capanga, um pincher do Planalto, que é o Bessias, como advogado-geral da União, que não poderia estar lá, porque não tem notável saber jurídico. Então, eles processam porque você faz uma pergunta. Aí, quando o Renan, que é filho de Renan, e por ser filho de Renan tem um ministério no governo Lula, diz que o narcotraficante ama, tem uma sala VIP maravilhosa, algo mais ou menos assim, né? Eles preferem nossos portos, aeroportos, de tão bom que eles são. Aí uma semana depois você vê, de tão bom que eles são, tem uma execução da maior narcofacção da América e uma das maiores do mundo, em plena luz do dia, em um aeroporto que é considerado o mais seguro do Brasil, sem rota de fuga, porque a Polícia Federal não consegue explicar a rota de fuga, e uma coisa que a Polícia Federal não me respondeu foi se ele estava chegando de outro lugar, portanto saindo do aeroporto, ou se ele estava chegando ao aeroporto. Não, saindo. Ele estava saindo. Porque se ele estava saindo, a gente tem um agravante, Luiz Arthur Nogueira. Qual é esse agravante? Se ele estava saindo de um terminal internacional, só a Polícia Federal, com o controle de imigração, conseguiria dizer o exato momento para isso acontecer. Isso foi no Terminal 2. Foi no Terminal 2. O Terminal 2, ele é misto, ele tem voos domésticos e voos internacionais. Os principais voos internacionais estão no Terminal 3. Então, como ele estava no 2, não dá para saber se ele vinha de um voo doméstico ou internacional, não tem como saber. Precisaria investigar isso. Agora, que claramente... Mas mesmo assim, a Polícia Federal ela tem controle de quem entra e quem sai. Claro. Agora, que claramente que alguém passou todas as informações, qual era o voo, que horas ele ia sair, como ele estava vestido. E o mais estranho é que ele tinha escolta. Naquele momento a escolta sumiu. Exato, a escolta não estava. É óbvio. 4 policiais. É óbvio que tem participação, mas é só ligar A com B, que é óbvio. Na hora os policiais sumiram. Bem na hora. Ele estava chegando no Brasil. Mas ou de outro lugar, porque o Terminal 2 é misto. Porque assim, a minha indignação é a seguinte, o ministro fala isso. Narcotraficante prefere nossos aeroportos. Uma semana depois, narcotraficantes fazem essa execução bárbara, que os policiais honestos da Polícia Federal não sabem explicar como isso foi possível acontecer. E a gente vai ver aqui mais adiante que tudo, por exemplo, que o presidente Jair Bolsonaro fala é, de alguma forma ou de outra, ligada pela ginástica da Polícia Federal como um ato antidemocrático. Agora, eu não estou vendo nenhuma movimentação dessa Polícia Federal para ligar a fala do ministro Renan Filho ao que aconteceu no aeroporto. Eles voltavam de Maceió, tá? E a namorada. Pegam coisas do Bolsonaro de 4 anos atrás. 4 anos atrás ele falou de golpe. Aí ligam com o 8 de janeiro. Agora, o que o ministro Renan Filho falou e aconteceu uma semana depois... Pavi, com todo respeito, por mais que seja o aeroporto mais seguro do Brasil, o nível de segurança dos nossos aeroportos é péssimo. É baixíssimo. Você comete um crime que você quiser em qualquer um desses lugares. Eu vou te dizer por qual razão. Porque não depende só do aparato que é feito em termos de logística. Só tem uma rota de fuga e essa rota de fuga pode ser espremida ou ele pode ser patrulhada. Não basta isso. Você tem que ter a questão dos quadros que estão envolvidos, a questão do funcionamento das câmeras, a função de quem tem acesso às câmeras, a função de quem tem acesso ao aparelho tecnológico que pode simplesmente captar as mensagens que são passadas, as imagens que são transmitidas. Ou seja, se você tem dinheiro, você tem capacidade de colocar um aparato exatamente para dar a cobertura, inclusive inserir lá informações erradas. Então, o que a gente mostra, por mais que seja o mais seguro em termos de logística, talvez aquilo que Sua Excelência, o nosso ministro, tenha querido dizer é aqui as coisas são tão mal feitas que deixa conforto para quem quiser fazer, se tiver dinheiro, fazer o que quiser. Eu interpretaria dessa maneira aquilo que o nosso ministro falou. Porque ele escolhe por qual razão? Porque tem uma sala VIP boa? Porque tem local para estacionar carros de luxo? Se é essa a razão, isso não significa segurança. Isso significa apenas conforto para aquele que puder usar. Só puxando um tema no outro, o senhor falou que isso é muito interessante. Se o narcotráfico ele tem recurso suficiente para fazer esse hackeamento de imagens, a gente está colocando a Polícia Militar de São Paulo, então, como a única que tem que usar câmera em colete corporal, a gente está acabando com a operação tática da polícia.
Ou seja, Exatamente. a gente está pondo a vida de todos eles na mira do fuzil do narcotraficante, porque se eles conseguem fazer isso com o sistema federal dentro de um aeroporto, considerado de maior segurança da América Latina, o que a gente vai fazer com essas câmeras de segurança? Foi legal você ter falado de câmera de segurança. Eu, particularmente, sou a favor do uso de câmera de segurança, desde que o policial decida. Eu sou a favor que isso seja usado por ministro e político. Mas que desde que o policial decida a hora que ele vai usar a câmera. Ah, mas aí ele pode burlar, com todo respeito, ele tem fé pública. Nós temos que escolher para quem nós vamos dar fé pública. Se é para o policial que é pago e treinado, independentemente se mal ou bem treinado, mas é treinado para defender a sociedade, ou para o marginal que está ali tentando matar a sociedade inteira para usufruir dos seus benefícios, inclusive do policial. Quando você fala a questão da câmera, a câmera, eu não sei qual é a tecnologia que usa, mas dependendo da tecnologia que é usada, pode ser hackeado, pode ser... Quer ver um exemplo de tecnologia que eu não suporto essa ideia? Peço desculpas para o dono dessa empresa. Alguns prédios têm aquela câmera amarela. Aquela câmera amarela que fica na porta ou na entrada, na calçada, na entrada dos prédios, às vezes dentro de determinados prédios, ela é aberta. Qualquer indivíduo pode simplesmente se inscrever ali, colocar e pegar as imagens. Olha o que é feito isso. Você pega, faz um rastreamento, estuda as pessoas que estão entrando, que estão saindo, e pega os pontos cegos, onde você pode fazer um assalto nos pontos cegos. Por que ninguém leva em consideração isso na hora de fazer? Eu sou a favor da câmera amarela? Sim, só pode usar quem é daquele prédio. Não pode ser aberto para todo mundo, com todo respeito. Tá? Mas quando você vê o problema da segurança, ele é muito mais amplo. Aí a gente vê essa situação aqui, tem mais um dado. Não é só o crime organizado daqueles que estão já com a arma, com o uniforme de PCC ou qualquer coisa, não. O que consta é que ele fez uma delação premiada para colocar à tona a corrupção dentro de determinados órgãos de segurança. O que muito provável, ali tem uma associação entre crime organizado e a parte organizada dentro do Estado. Ou seja, o Estado que eu falo não é o Estado de São Paulo, é o Estado, o aparato público. E isso tem que ser verificado. É exatamente nesse ponto que a gente vê. Qual é a segurança que a gente tem? Só tem uma segurança. Ou você fecha os olhos, ou você faz de conta que o Brasil está bonito, ou então você faz parte disso. É a única segurança que você tem hoje no Brasil. Você falou uma coisa importante, né? Por exemplo, as câmeras. No Brasil, as coisas são desconfiguradas sempre. Vamos falar um pouco rapidinho, bem rápido, da audiência de custódia. A audiência de custódia é para quando você tem uma pessoa que é um réu primário e quando você tem um crime que é de baixo potencial ofensivo. Só que eles desconfiguraram. Isso aí faz com que a pessoa vá presa várias e várias vezes. A mesma coisa acontece com as câmeras. Nos Estados Unidos, a câmera é para proteção do policial. No momento que ele quer, que ele acha que ele tem que estar protegido, ele liga e desliga. Infelizmente, no Brasil, as coisas boas acabam se tornando ruins. Então, primeiro C, você curte. Muito bom, muito bom. O Marcelo Suano, Tomé Abduque, só gente boa, né? Na bancada, uma honra para mim ter dividido bancada com o Pavinato aí no Faroeste Brasileira, lá na Revista Oeste. Em breve, novamente, a gente dá uma passada por lá. Eu vou trazer para a gente finalizar essa parte, eu não esqueci, tá? O vídeo do Adélio tá aqui no ponto, é um vídeo exclusivo, tá? Do Adélio, você vai sentir todo o clima de tensão posterior à facada, um vídeo de 1 minuto e 20 com falas do Adélio, tá? O Adélio está falando quem mandou, tá? Onde está a explicação para o ato que ele teve no dia 6 de setembro de 2018, tá? É um vídeo exclusivo. Eu analisei bastante antes de trazer até vocês, que eu sei que isso é um material exclusivo, inédito e que ninguém teve coragem de trazer para vocês até hoje. Então, eu provavelmente vou encerrar esse papo do Adélio Bispo aqui no canal com esse vídeo, tá? Foi o máximo que eu consegui chegar. E aí, se a gente conseguir trazer o Cabrini, se a gente conseguir, e eu preciso do seu apoio aí no chat, tá? Se você quer que o Cabrini venha no nosso canal, o jornalista Roberto Cabrini, que teve ordem de fazer a entrevista com o Adélio Bispo e posteriormente foi censurado aí por ministros do STF, a informação que a gente tem, inclusive na mídia. Aos 45 do segundo tempo, proibiram a entrada do Cabrini no presídio de Mato Grosso do Sul. Ele estava acompanhado dos advogados do Adélio Bispo, inclusive. Então a gente quer saber do Cabrini o porquê que foi proibido, né? Qual é a alegação, qual é o problema que um jornalista teria em falar com o Adélio Bispo, e a gente quer ajudar o Cabrini a chegar até lá. Obviamente, a gente sabe o nosso tamanho, mas com você aqui dando a força, a gente chegando aí a 100 mil inscritos nesse canal, a gente já tem um outro canal com 100 mil inscritos, está aqui a plaquinha, e esse canal novíssimo aqui, com 4 meses chegando aí já, apontando na reta de chegada dos 100 mil inscritos, a gente precisa do seu apoio. Você quer que o Cabrini venha aqui no nosso canal? Você quer que o Cabrini entreviste o Adélio Bispo? Essa é a pergunta que eu deixo para você colocar a sua opinião aqui no chat. Preciso do engajamento de vocês para trazer o Cabrini aqui, para fazer o Cabrini chegar até o Adélio Bispo. Mas, rapidamente, coloca o vídeo do Frank, né, ex-integrante do PCC. Teve gente brigando comigo que eu falo Frank ex-PCC, Frank ex-PCC, então eu não vou falar mais Frank ex-PCC, vou falar só Frank, tá? E ele explica na visão dele que realmente pode não ter sido a facção a responsável por esse assassinato
do Vinícius Gritzbach, que eu não vou falar aqui que é empresário não, porque de empresário ele não tinha nada, ele era um corretor de imóveis que lavou dinheiro para o PCC, e aí depois teve esse problema aí que foi falado, né, parece que mandou exterminar 2, era essa a suspeita que caía nele, ele mandou matar 2 membros do PCC, olha o tamanho da encrenca que esse cara se meteu, então ele não era nenhum anjo realmente, né? Agora, ser assassinado do jeito que foi ali chama atenção porque repercute internacionalmente e a gente fica espantado com a audácia, né, dos integrantes da facção em fazerem em plena luz do dia justiça com as próprias mãos. Peço desculpas aqui pela ligação. Vamos retomar aqui. Coloca o Frank PCC na tela. Frank ex-PCC. Na boa, pessoal, mais um vídeo aí pro canal. Lembrando sempre que Jesus é a luz do mundo, não pode faltar. Plantão Frank News, isso mesmo, vídeo da madruga. Se liga no que pegou aqui. Frank conseguiu uma fonte diretamente do prédio do DHPP, filho. O Frank é brabo, filho. Vai segurando. Vamos lá. Se liga no lance. Primeiro, agradecer a fonte aí. Vou lembrar disso daí sempre, irmão. Primeiro, né? O caso do Vinícius. Quando eu fiz o vídeo hoje mais cedo aí, né, já tá quase chegando 100 mil de visualização desse vídeo aí, eu falei que ele foi vendido. Mas não falei por quem que ele foi vendido. Agora eu vou falar para vocês. Não foi pelos policiais, não. Isso vocês podem ter certeza. Os caras, os 4 Mike que estavam lá na segurança dele, não foi eles que vendeu o Vinícius. Ah, Frank, mas a bateria do carro, meio estranho essa parada aí, papapá, bibiri, cascarola, irmão. Não foi os 4 Mike, tá ligado? Segundo aqui uma fonte, ó, se liga. O Vinícius tinha pedido escolta, mas o Estado não forneceu. Vocês sabiam disso daí? Eles já reportaram isso aí? Será que reportaram? Será que eles vão assumir isso daí? Que o Estado não forneceu, não, a escolta pro cara, mano. Os Mike que estavam lá na escolta estavam fazendo bico, os caras estavam fazendo bico. Eles foram contratados porque o Estado não forneceu a escolta. Vocês entenderam a pegada? Os polícias que estavam lá na escolta lá foi contratado porque o Estado não forneceu a escolta. Certo, mano? Ninguém sabia quem eram os caras, os Mike. Nem o crime, nem a justiça. Ninguém sabia justamente porque era bico. Serviço extra. Entendeu? Era um serviço extra. Então, essa teoria de facilitação não prospera. Certo? Era um bico extra. O carro já tinha apresentado esse mesmo problema havia alguns dias. Eles chegaram a trocar a bateria da chave, porque alguns vídeos do YouTube recomendaram isso. Meu Deus, os caras trocaram. Algumas Amarok também apresentam essa falha. Tenta ligar, mas o motor de arranque fica girando e o carro não liga. Aí, você que tem Amarok aí, procede a informação? O carro foi periciado no local e continuou com o mesmo problema. Tanto que precisou de um guincho para chegar no DHPP. O carro precisou de um guincho para chegar no DHPP, rapaziada. Né? E os Mike na segurança, que eram 4, decidiram que 3 ficariam com o carro e 1 iria acompanhar porque não cabia no outro carro blindado. E porque o desafio seria realmente só desembarcar e entrar no aeroporto. Ou seja, os 4 polícias só foi contratado para levar o cara até o aeroporto, mais nada. Entendeu? Então não é uns caras que já trabalhavam pro cara ali, que o Estado, o pai, entendeu? Segundo a informação que eu tenho, direto lá do prédio dos caras lá, os caras é contratado, irmão. Não era a segurança dele, entendeu, mano? Peraí, parei que parte? Né? E com isso, com o Vinícius tendo ido embora, os Mike perderam o trampo e agora estão sendo investigados. Nenhum deles fugiu. Se eles tivessem ganhado dinheiro, eles teriam saído de cena. Daí é a teoria do amigo aqui. Respeito. Todos deram o celular destravado para serem investigados e periciados. No posto onde pararam o carro, onde o carro apresentou falhas, tem câmera, assim como existe câmeras da casa do Vinícius, né? Que está aqui de fundo. Meu Deus do céu. Se ele tivesse plantado uma falha no carro, já teriam sido descobertos. Então, rapaziada, eu não sei se o jornal reportou para vocês ou não. Vou até pedir aqui para o meu assistente pesquisar quem eram os 4 Mike que estavam na ocorrência do Vinícius, mas os Mike era contratado porque o Estado não forneceu, né, mano, a escolta pro cara. Aí agora eu te falo uma parada aqui, irmão, né, mano? Pra encerrar o assunto desse caso aí, irmão, a parada desse cara aí, do Vinícius, é bem lá em cima, entendeu? A gente muito grande, entendeu, mano? Pra vocês terem noção, o Estado não quis fornecer a escolta pro cara, mano, entendeu? O cara
era visto como uma preciosidade, um delator, né? Delator é para rico, um cagueta, né? Considerável, que poderia colaborar muito, reportou? Colaborar muito com as investigações sobre a FARC, né? E os caras não quis dar nem escolta para ele. Se liga, 4 policiais... Qual que é a fonte aqui? Qual que é o jornal aqui? Globo Livre. Vamos lá. 4 policiais militares contratados para fazer a escolta particular do empresário, o Antônio Vinícius Lopes Gitzbach, delator do PC. Delator não, cagueta, filho. Delator é para rico, né? Foram identificados e afastados de suas funções neste sábado. Foi para o aeroporto. Os policiais Leandro Ortiz, Adolfo Oliveira Chagas, Jefferson Silva Marques de Souza e Romarques César Ferreira de Lima prestaram depoimento no Departamento de Homicídio e de Proteção à Pessoa, DHPP, responsável pela investigação, e na corregedoria da PM. Os celulares dos PMs também foram apreendidos. Uma das linhas de investigação do DHPP é que os seguranças de Gitzbach teriam falhado de forma proposital e indicado o momento que o empresário estava desembarcando do aeroporto. A polícia quer saber com quem os PMs conversaram, momentos antes do crime. Por isso, os celulares foram apreendidos. Os 4 policiais teriam afirmado que o carro que buscaria o empresário no aeroporto quebrou no caminho. Por conta disso, apenas um dos seguranças foi fazer a proteção do Vinícius, usando outro veículo. Já os outros 3 seguranças ficaram onde o carro teria quebrado. Como Gitzbach era muito visado por ter deletado práticas criminosas do PC, um investigador disse à TV G. Bobo que o mais lógico teria sido eles deixarem o carro quebrado para trás e os 4 seguranças irem ao aeroporto buscar o homem, e não 3 deles protegerem um suposto carro quebrado. Não, mas quem que é? Né? Ela falou aqui que como é que a matéria fala? O investigador disse à TV. Qual investigador? O investigador da onde? Da sua cabeça ou ele tem nome? Porque os polícias, você colocou um nome aqui. Qual é o nome desse investigador que falou isso aí? Qual que é o nome do frango? Os investigadores também acreditam que Gitzbach já vinha sendo monitorado desde a saída de Maceió a Alagoas, pois sabiam o horário em que ele desembarcaria. A suspeita é que os matadores foram avisados no momento do desembarque, para que o ataque fosse executado no momento em que ele pisasse para fora do saguão do aeroporto. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a namorada do empresário, que estava presente no momento do fim do homem, também prestou depoimento. Os 2 carros utilizados pela escolta da vítima e um terceiro supostamente usado pelos atiradores foram apreendidos e periciados, assim como os celulares dos integrantes da escolta e da namorada do homem, informou a pasta. Procurado pelo G1, João Carlos Campanini, advogado de defesa dos policiais, Leandro Ortiz e Romarques César Ferreira de Lima, informou que aguardará o término das investigações para o posicionamento. A defesa de Adolfo Oliveira Chagas e Jefferson Silva Marques de Souza não foi localizada até a última atualização da reportagem. O espaço segue aberto para manifestações. Irmão, não falaram nada. Não falaram nada do que eu falei aqui para vocês. Não falaram que o Estado não quis fornecer, né? Porque não falou que não tinha, mas não quis fornecer escolta pro cara. Não falou que o cara que vocês apontaram como mandante da partida dos 2 lá, né? Dos 2 Sintonia, tava solto, indo para Alagoas, indo para Goiás, indo para todo lado aí. Entendeu, mano? Irmão, eu vou falar para vocês aqui. De 0 a 100%. Pode colocar exclusivo, que eu acho que só eu falei isso. Né? De 0 a 100%. 89,9%, 90% de chance de não ter sido o PC o autor dessa parada aí. Vamos colocar 10% de chance de ter sido o PC. Ou de ter tido algum PC praticado isso daí. Mas, com certeza, não foi a pedido da sintonia final do PC. Não tô defendendo o PC. Jamais. Longe de mim. Aqui, ó, pra eles aqui, ó. Vocês sabem que nós não gostamos dos caras, né, mano? Nós não gostamos desses caras do PC, não gostamos de falar. Mas a verdade é a verdade. Não foi não, irmão. Isso daí foi empresário, irmão. Isso daí foi político. Isso daí foi polícia sujo. Isso daí foi raça ruim, irmão. Não que o PC não seja. O PC também é, mas não foi PC, não. Foi não, irmão. Se o PC quisesse isso, daí já teria acontecido. Lá atrás, irmão. Lá atrás. Ah, Frank, mas você tá aí vivo aí, tal. Irmão, eu denuncio. Tem uma linha bem diferente minha do cara. Certo, mano? Eu denuncio os irmãos da disciplinar. Eu sou sincero aqui. Eu não sou comédia de falar que eu sou o bigode. Eu denuncio os irmãos da disciplinar. Eu denuncio os irmãos de quebrada, irmão. Eu denuncio os pobres loucos aí. Entendeu? Os duros do PC. Entendeu? Às vezes eu pego aí um Sintonia, uma denúncia do Sintonia, eu denuncio também. Mas as minhas denúncias é de integrante de quebrada, irmão. Eu não mexo lá na alta cúpula, porque eu não cheguei até lá, não tenho acesso ainda, mas vou ter. E quando eu tiver, nós vai botar pra torar. Nós sabe da alta cúpula o que é passado pra Sintonia pra rua. Entendeu? Pros integrantes. Mas até onde nós sabemos? Nós sabemos até onde os caras da Sintonia deixam nós saber, irmão. Entendeu? Esse cara aí, o Vinícius, ele conhecia a alta cúpula da parada. Entendeu? Ele conhecia os irmãos da final, irmão. Nós tá falando de outro patamar dentro da organização. Entendeu? Eu denuncio o disciplina aqui, ó, na cara de trabalhador.
eu denuncio disciplina que pega e a menininha de 13, 14 anos lá, entendeu? É esse cara que eu denuncio. Eu denuncio os manequins de boca, os caras da boca de fumo. As minhas denúncias servem para policiais de rua, entendeu, irmão? Claro que vem umas denúncias boas para mim da sintonia e tal, né? Acompanhamento de salve. Essas paradas não conseguem ter acesso da sintonia final, certo, mano? Mas o cara lá, ele sabia... Mano, tem uma entrevista do cara aí, um depoimento do cara aí que vazou aí. O cara fala que sabia tudo, pra onde que ia o dinheiro, da onde vinha o dinheiro, que era só fazer o caminho reverso. Irmão, aí nós tá falando de mexer no dinheiro, certo? De gente grande, entendeu, mano? Se o PC quisesse, se esse cara pudesse prejudicar o PC de alguma forma, os caras não deixavam ele passar um mês, que nem os caras que pegou os irmãos. Não passavam um mês, irmão. Os caras que pegou os irmãos não passou um mês, irmão. Entendeu? O PC não é responsável dessa parada. Isso daí é gente grande que fez isso daí e colocou na culpa do PC. O que pode acontecer comigo aqui também, né? Pode ser gente grande aí, que não gosta de mim, gente que tá denunciando aí da Baixada, né, principalmente, que pode vir aqui, ou mandar mal os policiais vir aqui, papapá, e falar que foi o PC. Entendeu? Vocês têm que entender, rapaziada. O PC serve pros bichos ruins lá de cima, lá, vamos falar assim, para não falar o governo, Estado, tudo, não generalizar todos, mas serve pros bichos ruins lá de cima, lá que estão nesses cargos aí, certo, mano? Como arma de várias formas, mano. Para pra pensar. Os caras vão lá, tem um problema lá, vou dar um exemplo, um problema lá com o Elon Musk. Vamos colocar o Elon Musk aí. Não, o Elon Musk não, porque o Elon Musk tá lá nos Estados Unidos, né? Mas vamos colocar lá. Os caras têm um problema com o Lulis, né? Com o Lulis. O cara tem um problema com o Lulis. Vamos passar o Lulis. Vamos fazer o seguinte, vamos vazar uma carta aí, falando que o PC quer passar o Lulis. Daqui 15 dias, nós vai lá e senta o pau no Lulis lá e fala que o PC já era. É isso, irmão! É isso, irmão! Pegou a charada? Fala que nem o Pinóquio do Marcelo lá. Pegou a receita, filho? Ô, irmão, ajuda! Rapaziada, a parada no Brasil não é pra amador, irmão. Não é pra amador, não vai nas ideias da grande mídia, irmão. Quem é de quebrada sabe o que eu tô falando, mano. Se fosse o PC, os caras tinham pá no mesmo mês, irmão. Entendeu, mano? No mesmo mês. Vida se paga com... rapaziada, com vida. Tá no estatuto dos caras. Se o cara fosse isso que a mídia tá pintando, que esses caras tá falando aí, irmão, por que não fala que os 4 polícias que estavam na escolta é duro, liso? Liso. Os caras têm um gato pra puxar pro rabo. E que vai estar no maior problemão aí. Mas é aquela parada, mano. É aquela parada. Tem cara... Não dá pra me falar. Porque se nós falamos, nós se prejudica. Mas tem cara, irmão, que quanto mais ele vê o ferrado se ferrar, ele quer sorrir. E é o que eu tô fazendo com os Mike aí, mano. Entendeu? Segundo a informação aqui, certo, mano? E eu confio na pessoa que me passou isso aí. Os caras eram contratados, irmão. Até o jornal falou, é contratado. Os caras não eram uma parada fixa do cara, entendeu, mano? Não era um... Como que os caras iam planejar tudo? E pá, mano, isso não é coisa de gente grande. Entendeu? O Brasil é isso aí, mano. Por que eu prefiro denunciar o PC do que denunciar esses caras aí, mano? Porque se eu começar a pegar primo nesses caras, eu já era eu. Aí o couro e trabalho vai ser pra mim. Tá entendendo? Porque é assim que funciona aí. Quem faz o bem, quem pratica o bem, quem fala do bem, o bagulho fica sério. Eles querem a propagação sempre do mal. Isso que eu falo, rapaziada. Enquanto Deus me der vida, enquanto o coração bater, o pulmão puxar ar, eu vou tentar trazer o melhor da denúncia pra você. Eu recebi a informação. Falei, não, pô, então tem que fazer um vídeo. Porque da forma que eu coloquei o vídeo lá, né, venderam, algumas pessoas estão interpretando que fosse polícia lá na escolta e não foi. Entendeu, mano? Foi eles lá. Que na verdade não é que venderam o cara, né? Pagaram o papai no cara, porque o cara ia derrubar um montão. Na hora que fizesse o rastreio do dinheiro, meu irmão, o que ia dar de político caindo aí não tá escrito, filho. O trem ia atorar de verdade, irmão. Entende a realidade do Brasil? O que cara de polícia mal ia cair aí, mano? Eu tô com o maior medo do vídeo que eu soltei lá do Range Rover lá, por causa dos caras do Denark, mano. Os caras da Civil, maior medo. Irmão, sou sincero. Rapaziada, eu sou sincero em tudo, irmão. Eu confio muito na polícia de campo, mano. Entendeu? Polícia de rua. BAEP, Força Tática, os militares, a Rádio Patrulha, Romu, Giro, Rotan. Mas civil não, irmão. Nada contra os policiais civil, mas não é uma parada, não é um tipo de policiais que eu quero colar perto ou que eu quero ajudar em alguma coisa. Entendeu, irmão? Sou bem sincero, irmão. Eu sou bem sincero, eu sei o tratamento que eu tive em todas as regiões que eu passei com a civil, entendeu, irmão? Eu sei o tratamento que eu tive, eu sei a forma que é. Entendeu, mano? Eles lá do lado deles, lá eu na minha. Se eu errar, tiver que me investigar, investiga, chefe. Entendeu? Mas não vem de biriri cascarola. Entendeu, irmão? Eu falo o que eu vivi. E as minhas experiências. E as minhas experiências não foi pá, não. Entendeu? Eu tô fechadão com a BAEP aí. Força Tática, Rádio Patrulha, Romu, Giro, Rotan, os polícia do Paraná.
Polícia tipo Sancho Louco, né? Tipo Soldado Gerson, esses caras, mano. Entendeu, mano? Cara de rua, cara de campo. Que entende o valor de uma denúncia. Agora, civil, irmão. Então, irmão, tem coisas que a gente não pode falar, tem denúncias que a gente não pode fazer, porque se a gente faz, a gente deita. E deita sem travesseiro, filho. O negócio é sério. O Brasil não é para amadores. Rapaziada, eu dei pessoal um vídeo só de última hora, porque eu tinha que trazer isso aí pra... Muito bom. É sempre importante, né? O que o Frank tem feito é um trabalho praticamente jornalístico de uma fonte, né? Ele poderia ser fonte. O que é a fonte? É o cara que traz informação e o repórter vai e publica. E ele não, ele já virou uma fonte jornalística praticamente, né? Partindo do princípio de que no Brasil não precisa estudar para ser jornalista, o que é uma vergonha, né? Graças ao seu Gilmar Mendes, que derrubou a necessidade de diploma. A gente pode falar que hoje ele é um ex-bandido, um ex-faccionado, que está aí, né, denunciando jornalisticamente as coisas que acontecem ali. Então ele isentou os policiais, que faziam ali a escolta particular do Vinícius Gritzbach, e isentou o PC, né, disso aí também, o primeiro comando. Então, gente alta, segundo ele, políticos, né, gente alta que poderia sofrer com o rastreio do dinheiro delatado aí pelo Vinícius Gritzbach, ou caguetado, como ele mesmo falou ali o termo, né? Ele falou que coisa de rico é delação e para quem não é caguetagem. Atualmente nós temos mais de 30 milhões de pessoas aposentadas, pensionistas da Previdência Social. E a esmagadora maioria dessas pessoas passam pelo chamado superendividamento. Trazendo uma solução prática, rápida e urgente para cada um de vocês, eu, Milton D'Antunes, juntamente com o Thiago Parigiani, em nossa parceria, estamos apresentando para você um manual prático para você lidar com esse superendividamento. Negociar diretamente com aqueles que são bancos, financeiras e que levam boa parte do que você tem de benefício mensalmente. Você vai mergulhar dentro de um curso prático e dentro dele você vai aprender na prática a livrar-se desse grande problema que afeta a vida hoje de milhões de brasileiros. Mas eu quero cuidar nesse momento em especial de você que acompanha o nosso trabalho. Então, não perde tempo. Adquira o nosso curso prático, que era R$ 249 e agora está em promoção, especialmente para você, por apenas R$ 49,90.